Fazer um sinalzinho com a mão, por favor. O sol está circulando ainda. Todos já terminaram. Deus vos abençoe muitíssimo. Glória a Jesus. Gente, um prazer estar hoje aqui. Já tive aqui com vocês em alguns cultos, né? Em festividades, enfim, em congressos, em várias coisas. No CRI é a primeira vez. E eu estou muito feliz porque falar a esse grupo de pessoas, em particular na igreja, me motiva bastante, me alegra bastante. É um assunto que me interessa, me motiva, e é sempre bom a gente fazer coisas assim, né? Que a gente tem prazer. Claro que pregar a palavra é sempre um prazer, mas especialmente em cultos como esse, eu me sinto muito à vontade e muito grato a Deus por oportunidades como essa. Então, muito obrigado a toda a liderança do CRI, obrigado ao pastor Renan, um amigo, sempre é bom a gente estar junto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 13. Quando você vai abrindo, deixa eu dizer uma coisa, na próxima terça-feira, agora, semana que vem, dia 19, terça-feira, eu não sei se por acaso, acabei esquecendo de pedir, mas se por acaso tiver com o pessoal da mídia, a imagem no telão que a gente usou no dia que eu ministrei aqui para anunciar o evento da Conferência OUS, se por acaso tiver aí, se vocês puderem colocar, seria muito legal. Caso não, enfim, na terça-feira nós vamos estar aqui realizando a segunda edição da Conferência Ouça. A Conferência Ouça é um projeto, uma conferência de avivamento, de milagres, de poder, de graça de Deus, que está rodando o Brasil inteiro. Já são quase 50 edições em 2 anos de evento, e o Senhor tem nos agraciado assim, com milhares de testemunhos. Mais de 100 mil pessoas já passaram pelo evento, nesses 50 edições, e assim, Deus tem sido muito bom com a gente. E aí, na hora de finalizar a agenda 2023 do ano, pensa daqui, pensa de lá, e fala, vamos voltar para a gente fazer novamente na Barra, e vamos voltar na Lagoinha, para a gente fazer a segunda edição. Então, vai ser na terça-feira agora, vamos ministrar a palavra minha esposa, a pastora Camila Barros, vamos receber a Estela Laura, que é uma menina de Deus, mas pensa, vai ser, meu Deus do céu, eu não sei não, eu nem sei. Vai ser muito especial. O evento começa, o check-in começa às 17 horas, se programe, chegue cedo. O evento propriamente às 8h30 em ponto, a gente está dando o brado aqui, e vai ser muito especial. Não tem intervalo, é direto. A última edição durou 4 horas ininterruptas, aqui o pau quebrando. Foi um negócio muito bacana. Não estou dizendo que vai durar 4 horas de novo, mas o fato é que são 2 mensagens, muito louvor, e uma noite muito bacana. Você pode me procurar nas redes sociais quando o culto terminar, vai lá na minha bio, nos stories também, vai ser fácil você achar o da minha esposa também, ou no ouçaofc.com.br, tá bom? Espero você na terça-feira, se você puder vir, vai ser muito bom te encontrar por aqui, tá bom? João capítulo 13, versículo 2, está escrito, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Eu quero falar a vocês sobre algumas questões muito importantes que estão nesses poucos versículos que nós lemos. Porque nessa reunião, e nesse ambiente, nesse contexto, estavam acontecendo algumas coisas, do ponto de vista espirituais, muito importantes. E é claro que nós vamos falar de coisas muito espirituais hoje aqui, é claro. Se você desejasse apenas ter acesso a ouvir coisas de natureza técnica, corporativa, eu tenho certeza que você tem acesso a isso de diversas outras formas e maneiras. Portanto, eu acredito que a sua maior motivação está hoje aqui, é ouvir coisas espirituais. Sim ou não? Sim ou não? Isso é muito importante. Então, existem algumas coisas espirituais muito sérias, muito importantes acontecendo aqui, nesses versículos que nós lemos. Tem coisas a respeito sobre impulsos,
sugestões, motivações, emoções, ações, reações. E tem muito sobre uma palavra que eu acho que é muito importante no meio como o nosso hoje aqui. A palavra governo. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Governar é, sem dúvida nenhuma, algo que Deus sempre desejou que o homem exercesse. O poder de governo, a capacidade de governar, a visão de governo, ela tem muito a ver com a visão do Evangelho. Você vai observar que à medida que você avança na fé, a sua perspectiva sobre esse assunto governo, ela se fortalece, ela se consolida. Você vai perceber também que é muito estranho, para não dizer que é incoerente, que alguém que esteja caminhando na fé não tenha ainda assumido uma posição de governo, admitido uma posição de governo, não esteja ainda se posicionando para governar. Então, as duas coisas, elas vão andar juntas. À medida que você cresce, amadurece, aprende sobre Deus, aprende sobre sua palavra, você começa a mudar a sua mentalidade, a sua postura, e você inevitavelmente vai começar a ter uma postura de governo. Porque isso vai retratar a restauração de uma ideia que Deus sempre teve para o homem e que se tornou uma ideia inviabilizada pela queda do homem, pelo pecado do homem. Mas com a regeneração vem também o governo. Repita comigo, com a regeneração vem o governo. Então, todos os que o Evangelho regenerou, o Evangelho também os colocou de volta na posição que Deus sempre teve para eles. E qual é essa posição? Governo. Quantos entendem isso? Muito bom. Então, você vai observar que esses assuntos, eles estão aqui. Só que a primeira questão importante, a gente atentar para perceber, que a primeira decisão, antes da decisão de governar, antes da posição de governar, vem uma outra posição. E essa outra posição, ela vai determinar tudo que vem depois. Antes de eu ter a posição sobre governar, eu preciso ter a posição de não me permitir ser governado por alguns sentimentos, por algumas emoções, por alguns espíritos. Preste atenção, porque é exatamente nesta hora que eu volto os olhos para o texto lido com você, quando a Bíblia diz assim para nós: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Aqui você vai perceber que existem dois personagens, Judas e Jesus, e que ambos vão com muita clareza demonstrar sob que governo eles estão. Judas sobre um governo maligno, Jesus sobre um governo santo, sob o governo do Pai. Quando você olha para o texto, a Bíblia então está dizendo para nós que o diabo, o maligno, ele havia colocado no coração de Judas uma ideia. Muito interessante falar de ideia num ambiente como esse, com homens e mulheres de negócios, de empreendimentos, porque eu não preciso dizer para vocês o valor que há em uma ideia. Eu sei que tem pessoas aqui que só estão onde estão hoje por causa de uma ideia. Sim ou não? Eu sei que você conhece grandes cases de sucesso no mundo dos negócios que começaram com uma ideia que não era comum, uma ideia que ninguém tinha tido. E através dessa ideia, quanta coisa foi despertada, quanta coisa boa aconteceu. Nós estamos num mundo onde as ideias valem muito, a inovação vale muito, a fertilidade da cabeça, da mente, para as ideias vale muito. E num mundo como esse, o maligno, que sempre foi, não vim para dar glória para ele, mas inimigo que a gente conhece, a gente neutraliza com mais facilidade. O maligno, que sempre foi um grande oportunista, ele sabe que esse é um mundo que paga muito bem pelas ideias. Esse é um mundo que valoriza as ideias, e ele sabe o quanto as ideias têm a capacidade de mover as pessoas. Nós nos movemos muito em função das nossas ideias.
Sim ou não? Então, numa perspectiva dessa, olhe para cá e perceba o que o maligno fez. Ele pôs uma ideia no coração de Judas Iscariotes. Essa ideia, naturalmente, ela tem tudo a ver com quem o maligno é. Se ele é o maligno, essa ideia não é benigna, não é positiva, não é misericordiosa, não é piedosa. Essa ideia é maligna. Então, é exatamente aqui que eu volto ao ponto onde eu disse para você que antes de nós pensarmos acerca de governar, nós precisamos cuidar e decidir sobre qual governo nós não admitiremos estar. Quando você assume a posição de seguir a Deus, de servir a Deus, de ter a palavra de Deus como sua regra de fé e de prática, você está decidindo blindar-se por completo para todo tipo de ideia maligna. E quando eu falo sobre isso, alguém pode julgar que é uma conversa talvez indelicada, porque já remeta a alguma coisa de possessão, de exorcismo, mas eu nem estou falando disso. Eu estou falando daquelas malignidades que são praticadas cada dia mais pelas pessoas, por aquelas malignidades que são incorporadas ao dia a dia e à prática das pessoas, que sem perceber, elas começam a refletir um comportamento maligno. Todo aquele que é nascido de Deus precisa tomar a severa decisão de não reproduzir nada que seja maligno. Desde minhas palavras até minhas ações, e eu diria, sobretudo, as minhas reações, elas não são malignas, porque eu estou debaixo do governo de um Espírito que é santo. Então nós estamos na contramão deste mundo. Quanto mais crescer a malignidade, a competitividade desenfreada, também vai crescer. Gente com coração bom, espírito reto, alma voluntária, mente sadia. Eu vim pregar para pessoas que vão ter a coragem de contrastarem num mundo de jogo sujo, fazendo o que é limpo, porque isso glorificará o nome do Senhor. Agora, a Bíblia diz que num momento A, o diabo põe uma ideia no coração de Judas. No momento B, diz a Bíblia assim: tomando ele, Judas, o bocado, entrou nele Satanás. Agora eu chamo a sua atenção para perceber um detalhe. Há uma possessão maligna no início desse processo? Já? Não. O que o maligno fez? Sugeriu uma coisa para Judas. Deu uma ideia para ele. Ele abriu a porta da sua razão, do seu coração, e deixou a ideia maligna entrar. Só que ele não percebeu que a porta ficou aberta. E quem entrou logo depois? Aqui eu chamo a sua atenção para você entender que as pessoas que hoje estão sob total influência, possessão, que estão a serviço do maligno, e não tenha dúvida do que eu estou te dizendo. Existem pessoas na política, existem pessoas nas artes, existem pessoas nos negócios que estão a franco serviço do maligno. Pessoas que estão cumprindo uma agenda maligna. Pessoas que não fazem nada que diga respeito ao espectro do que é bom, do que é justo, do que é reto. Pessoas que estão deliberadamente e sem constrangimento nenhum a serviço do maligno, o que é muito curioso. Porque enquanto algumas pessoas se constrangem em ser boas, outras são desenvergonhadamente más. Enquanto nós nos retraímos em alguns atos de bondade, outras pessoas se vangloriam por suas safadezas. Enquanto nós temos constrangimento em ser bons,
Enquanto temos constrangimento em sermos avaliados ou tidos por bobinhos ou por tolos, quem é maligno tem credencial de maligno e orgulho de fazer parte do clube da malignidade. Eu chamo a sua atenção para uma coisa, meu irmão. Você é um agente do bem. Não tenha vergonha de ser bom. Diga para umas 3 pessoas próximas a você: não tenha vergonha de ser bom. Você não precisa ter vergonha de ser honesto. Quem tem que ter vergonha é o desonesto. Você não tem que ter vergonha de ser generoso. Quem tem que ter vergonha é o avarento. Você não tem que ter vergonha de cooperar com uma comunidade de fé. Quem tem que ter vergonha são pessoas que usufruem de uma estrutura e não devolvem nada para ela. Você não tem que ter vergonha de ser bom. Não se envergonhe de ser bom. Agora, fato é que essas pessoas que eu estou dizendo aqui, que estão declaradamente a serviço do maligno, elas começaram simplesmente cedendo a uma ideia. Pessoas que estão hoje completamente manietadas, amarradas, escravizadas pelo maligno. Todas estas coisas começaram quando elas cederam a uma ideia que pareceu inofensiva, mas uma ideia que tinha no seu DNA a malignidade. Então escute bem, você tem que ser muito criterioso com esse assunto. Você não pode ter flexibilidade com esse assunto. Você precisa ser chato, investigativo. Você precisa olhar para você com senso crítico todo dia e dizer: eu não nasci para ser mal. Quando você estiver prestes a realizar, fazer uma coisa, prestes a retalhar alguém, prestes a divulgar uma informação que você tenha, pare e pense se isso não é um gesto de malignidade. Pare e pense 1, 2, 3 vezes: pastor, eu tenho um trunfo, nem todo trunfo se usa. Eu tenho uma carta na manga, nem toda carta se usa. Às vezes você pode ter até a razão, mas isso não significa que uma exposição é necessária. Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou preparando um povo que vai chocar essa terra com um banho de idoneidade, honestidade e pureza. O mundo vai de mal a pior, mas o exército da luz está de pé para ser luzeiro no meio das trevas. O pessoal do CRI chamou um bobinho para falar, não sabe a selva que são os negócios. Eu posso de repente não entender do seu negócio, mas eu entendo de vida e morte, céu, inferno, bênção e maldição, entendo bem. Eu posso não saber como é o meio, ele não sabe o meio que eu vivo, posso realmente não saber, mas eu sei em que meio você está se metendo e não está percebendo, perdendo o seu coração, perdendo sua paz, perdendo as sementes de bondade, de boa educação que você recebeu da sua família, se tornando frio, calculista, gelado, mecânico e dançando a música macabra de um mundo que vai descer a ladeira da moral a cada dia. Mas se eu e você batemos fé, pé no chão e dizer: eu não entro nesse jogo, meu manual é outro, minha fé é outra, minha esperança é outra. Então, Judas admite a ideia maligna, deixa a porta aberta e o maligno entra logo atrás. E Judas agora está possuído pelo maligno. Agora, eu chamo a sua atenção para um detalhe, porque o versículo que diz sobre esta possessão, ele assim o diz: e depois, melhor, de tomar o bocado, entrou nele Satanás. Eu vou te explicar isso aqui rapidamente. Estava Jesus na mesa com os apóstolos, e aí perguntaram assim: Senhor, quem vai te trair? Aí Jesus disse: aquele que mete a mão comigo no prato, é esse que vai me trair. Aí a Bíblia diz que Jesus pega um bocado, ou seja, é um punhado assim de pão, Jesus molha aquele punhado de pão e dá para Judas. Aí que a Bíblia diz assim, depois de tomar o bocado, entrou nele Satanás. Agora eu quero que você redobre a sua atenção para você não se perder nesse raciocínio. Pensa bem aqui comigo, fique aqui, preste atenção.
Quem tinha esse algo na mão, esse bocado na mão? Estava na mão de quem? Muito fraco. Na mão de quem? Então, e quem foi que deu para ele? Saiu da mão de quem? Não te parece estranho que numa cena como essa, onde uma coisa que está na mão de Jesus é dada por Jesus, nessa mesma cena, na continuidade dessa cena, o cara fica possuído pelo diabo? Te parece estranho? Seja honesto, sim ou não? Por que nos parece estranho? Por um pequeno erro de avaliação da sequência das coisas. Se a gente ler rápido, a gente vai pensar que o diabo entrou por causa do que Deus deu. Mas o diabo nunca entra por causa do que Deus dá, mas ele pode entrar depois do que Deus dá. Porque depois que Deus te dá, está na sua mão. Então a forma como você lida com aquilo que Deus te deu, vai atrair um tipo de presença diferente para a sua vida. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Alguém vai dizer, Deus abençoou fulano nisso e aquilo. Olha lá, ó, olha lá, olha lá. E alguém vai até dizer, por isso que eu não quero ficar rico. Alguém vai dizer, ó, por isso que eu prefiro ficar com esse negócio aqui, desse tamanho, porque eu vejo recorrentemente que quem enriquece, quem prospera, quem melhor, eu prefiro ficar nesse raio aqui, sendo conhecido aqui nessa geografia, porque a fama faz isso, a fama faz aquilo. Vamos definir muito bem as coisas. Deus pode dar para pessoas coisas monumentais, coisas gigantescas, e essas pessoas continuarem sendo a habitação do Espírito de Deus. Da mesma maneira, algumas pessoas podem ter nas mãos algumas coisas que vieram, isso é muito sério, vieram da mão de Deus, para a mão delas, mas a gestão que elas fazem disso, determina o espírito que elas atraem. A gestão que você faz daquilo que trocou de mão, da mão de Deus para a sua, a partir do momento que está na sua mão, agora você decide que espírito você atrai. Quem diz amém? Amém. Muita atenção. Então aqui nós temos esse quadro. Judas recebe a ideia do maligno, logo após ele ficará possuído pelo maligno, ele está sobre um governo maligno, apresentando, portanto, ações malignas, ele vai vender, ele vai negociar relacionamento, ele vai trair Jesus, e a traição de Jesus é a venda de um acesso. A Bíblia diz que Judas apareceu com os soldados romanos no jardim do Getsêmani. Agora, muita atenção. As pessoas em geral não conheciam aquele endereço. Olha para o seu irmão, diga para ele. As pessoas que procuravam Jesus não conheciam aquele endereço, mas Judas conhecia. Então, olhe para mim, o que foi que Judas vendeu? Acesso. O que foi que Judas vendeu? Informação. Eu estou pensando um personagem da Bíblia para te mostrar o perigo em que nós podemos incorrer quando não vigiamos com as nossas posturas. Judas foi um vendedor de informação, um traficante de influência. E pessoas estão assumindo esse papel sem perceber o caráter maligno que esse papel traz consigo. Eu e você não fomos chamados para traficar influência e nem vender acesso. O que você sabe não é para você negociar. Não negocie lugares secretos. O Getsêmani era um lugar secreto para Jesus, que só era conhecido pelos apóstolos. Ou seja, a informação que foi conferida a você em confiança, você precisa zelar por ela e ter responsabilidade com aquilo que outras pessoas lhe disseram em confiança. O crente tem uma marca, qual? É confiável. Avisa para o seu vizinho, você sentou-se do lado de uma pessoa confiável. Não, tranquiliza ele, que ele já está botando a carteira no bolso já. Diga para ele, você sentou-se do lado de uma pessoa confiável.
Dentro desse ambiente aqui não tem tráfico de influência. Dentro desse ambiente aqui, nossos lugares secretos não são vendidos. Nossas informações secretas não são vendidas. Porque somos perfeitos? Não, porque estamos buscando um aperfeiçoamento espiritual que tira de nós esse tipo de comportamento onde o acesso é vendido. Onde o acesso à informação, o lugar secreto, o algo importante sobre alguém. Não é sobre o que você pode ganhar, é sobre o que você está perdendo. Vou de novo. Não é sobre o que você pode ganhar, é sobre o que você está perdendo. Quanto você ganha para contar essa informação? 30 moedas. O que você perde? O que você ganha para poder falar o segredo de alguém? 30 moedas, 30 mil, 30 milhões. O que você perde? História limpa. Você perde a capacidade de poder abrir o livro da tua vida diante dos teus filhos e não ter que pular nenhuma página. Vou de novo. Eu estou pregando para pessoas que vão abrir o livro da sua vida diante dos seus filhos, dos seus netos, e não vão ter que pular nenhuma página. Alguém está me ouvindo, por favor? Dê um brado de júbilo para essa coisa ficar séria. Oh, aleluia! Então, Judas vendeu o acesso que ele tinha. Ele vendeu a informação valiosíssima sobre o lugar onde Jesus costumava frequentar para um tempo, um momento de intimidade, de oração com o Pai e com os seus discípulos. Essa informação foi dada a ele em confiança. Eu vou repetir, essa informação foi dada a ele em confiança. E ele vendeu uma informação que foi dada a ele em confiança. Não preciso falar mais nada, né? Paralelamente a isso, nós temos Jesus. E o evangelista João, não vou demorar muito, o evangelista João dizendo algumas coisas muito preciosas e muito antagônicas também, se comparadas, é claro, a como nós estamos observando Judas até agora. Olha isso daqui. Sabendo Jesus, estou repetindo o texto, que o Pai havia colocado todas as coisas nas suas mãos. Dá um aviso para o seu vizinho, porque eu acho que ele não entendeu. Diga assim, todas as coisas. O que o Pai colocou na mão de Jesus não foi um setor. O que o Pai colocou na mão de Jesus não foi a área de atuação Nordeste. Não. O que o Pai colocou na mão de Jesus não foi, eu vou te dar a legalidade sobre a Palestina. Não. O Pai colocou na mão de Jesus tudo. Todas as coisas. E antes de que você se admire com o fato de que Jesus tinha tudo nas mãos, eu vou te dizer o que me admira mais. Mais do que ver que Jesus tinha tudo nas mãos, me admira ver que ele não se perdia com nada. O mais admirável não é o tanto de poder que ele tem, o mais admirável é como ele relaciona-se com esse poder. Uma vez, só para te dar um exemplo, na sequência dessa história, logo depois, Jesus está no jardim de Getsemane, vem Judas, vem os soldados romanos. Aí quando Pedro vê os soldados romanos, aí Pedro diz assim, Senhor, feriremos a espada? Aí tascou a mão na espada, aí Jesus disse assim para ele, Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele mandava para cá agora, milícias de anjos. Eu estou falando para você de uma pessoa que tem o comando de todos os exércitos da terra na sua mão. Os soldados romanos estão do outro lado, tem uma infantaria romana do outro lado, achando que aquilo é muito. Eles não sabem que quem está diante deles tem governo sobre todos os exércitos.
Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Então preste bem atenção, veja o gigantesco contraste que está diante de nós. Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus tinha governo sobre todas as espadas da terra, todos os soldados da terra, todos os arcos, todas as flechas, todos os anjos, e conteve tudo aquilo. Pedro não conseguiu segurar nenhuma lâmina. E o que eu preciso que você entenda é que enquanto você não for capaz de segurar o ímpeto nem de uma lâmina, certamente você não vai ser general de exército nenhum. Se você mal consegue lidar com a sua língua, que diz Tiago que vida e morte estão na língua. Você está pensando que língua é coisa boba? Então, se eu e você, em alguns momentos, não conseguimos refrear a lâmina da nossa língua, porque eu não sei se você sabe, mas tem uma lâmina na sua língua. A capacidade que nós temos de ferir, machucar, cortar e sangrar, com poucas palavras, é enorme. E eu preciso que você entenda que Deus é muito responsável no poder que Ele franqueia. E não há sentido algum em que Deus franquie governo de muitas espadas, sobre quem não consegue nem segurar uma na bainha. O ímpeto descontrolado não é proveniente do salvo. O salvo desfruta de um fruto. Pergunte qual? Domínio próprio. Olha para o seu vizinho e diga: domínio próprio. Essa coisa de quando eu vi, já falei, na tua vida, isso aí já passou, meu filho. Esse constante arregaçar de mangas, né? Sei que manga é essa, que toda hora você arregaça essa manga. Você precisa assumir sua postura de salvo, sua postura de crente, dar bom testemunho diante das pessoas que cercam você, no seu trabalho, nos seus negócios. Refreia o teu ímpeto. Segura a tua onda. Então o que a Bíblia está dizendo é que Jesus tinha um governo poderosíssimo, amplo, total e restrito. Todas as coisas estavam na sua mão. Agora, se nós estamos aqui fazendo um bate-bola entre Jesus e Judas, observando ambas as pessoas, ambos os governos e ambos os comportamentos, vale muito dizer, quem está aí, diga amém. Se você for embora, volte agora. Vale muito dizer que enquanto Jesus tinha nas mãos todas as coisas, Judas também tinha uma coisa na mão. É a Bíblia quem diz, não é nenhuma especulação minha, é a Bíblia quem diz, que Judas tinha na sua mão uma bolsa. O que ele tinha? Uma? Que bolsa era essa, pastor? A bolsa da tesouraria do grupo que Judas participava, o grupo dos apóstolos. Ele era o tesoureiro do grupo. Então preste atenção. Jesus tinha nas mãos todas as coisas. Vamos lá. Jesus tinha nas mãos todas as coisas. Judas tinha nas mãos uma bolsa. Jesus com todas as coisas nas mãos não se perdeu com nada. Pois Judas se perdeu com uma bolsa. Porque João capítulo 12 diz que ele era ladrão, tinha a bolsa e tirava o dinheiro de lá de dentro. Então, enquanto Jesus tem a capacidade de ter todo o recurso da terra à sua disposição e fazer uma gestão íntegra de tudo isso, Judas não conseguia segurar o seu ímpeto de ladrão nem com a tesouraria de um pequeno grupo de 13 pessoas. Pastor, aonde você quer chegar? Já cheguei. Não é o tanto que está à disposição, é o coração do cara. Tem gente que precisa de pouco para ser maligno, precisa de pouco para ser mau caráter. Então não pense que é porque foi muito, ele se deslumbrou. Ele já era assim. É sobre coração, não é sobre quantidade de bens que a gente está falando aqui.
Agora, onde eu e você entramos nisso? Por que Judas demonstra esse comportamento? Porque ele está ainda sobre a regência da carne, sobre o poder do homem caído, o mesmo espírito caído lá de Adão. Por que Adão cai? Porque ele não lida com o governo. O Senhor diz para ele: domina sobre o jardim, aí domina sobre animais, nomeia os animais. Eu vou fazer um contrato simples com você, Adão, só não come de uma árvore. Mas eu vou escolher aquilo que mais me apetece, aquilo que eu não posso. Aquilo que mais faz minha boca salivar é onde está a proibição. Onde você está? Está aqui ainda? Diga amém. Você vai me dizer que não é assim? O que te saliva é o que não te pertence. O cheiro que mais te perturba é o cheiro da rosa que não está no seu jardim. Não, mas você quer ficar com essa cara de dizer que isso é só comigo e não é com você. Porque as coisas sempre foram assim, sempre vão ser assim. Pastor, eu acho que Deus podia resolver isso de um jeito muito simples. Qual? Deus poderia tirar a gente dessas situações difíceis. E o mundo ia ser fácil demais. Olhe para mim. Vou te falar uma das coisas mais tremendas que eu aprendi na Bíblia, em toda a minha vida. Você sabia que Deus resetou o planeta? Você sabia disso? Lá no episódio da Arca de Noé, o que Deus fez? Resetou o planeta. Deus foi lá e resetou. E quando Deus resetou o planeta, Deus poderia fazer outras coisas diferentes daquelas que Ele fez. Sim ou não? Só que Ele vai simplesmente reproduzir tudo. Inclusive num aspecto que eu chamo a sua atenção agora. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Noé e falou assim: Noé, coloque casais de animais puros. Coloque casais de animais impuros. Se Deus está resetando a terra, não seria essa uma boa oportunidade de Deus tirar do convívio da humanidade animais impuros? Sim ou não? Se você pode varrer uma sujeira, por que não varre? Se você pode eliminar um percalço, por que não elimina? Porque se Deus tem a chance de tirar do convívio da humanidade animais que Ele mesmo intitula como impuros, por que Ele os deixa lá? Por que Ele faz questão de dizer para Noé: vamos começar tudo de novo, mas deixa a impureza no seu lugar? Porque isso é uma questão de equilíbrio. Se tudo é puro, ninguém escolhe. Se tudo é puro, ninguém manifesta sua coragem de escolher pelo que é bom. Então sempre haverá aquilo que é impuro, para que sempre haja quem tem coragem de escolher o puro e negar o impuro. Alguém ainda está aí? Pastor, agora eu sou crente, eu estou sentindo que Deus vai tirar toda proposta ruim, toda proposta ilegal perto de mim. Não, agora que elas vão quicar na tua frente. É agora que aquele funcionário público mais vagabundo, que tem mais pica, mais vendido, aquele que dá aquela assinada, aquela carimbada, e libera, o mais reles, o mais miserável, aquele que se vê, agora na época do Natal, então, meu Deus do céu. Você acha que essa gente vai sair do seu caminho? Não, agora que eles vão te procurar. Porque agora que você vai ter que mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus e não serve. Chacoalhe o seu vizinho e diga: o que é impuro sempre vai estar lá, para que as decisões que demonstram o teu coração possam continuar sendo demonstradas todo dia. Quantos dizem amém esta noite? Aleluia! Então Jesus tinha nas mãos todas as coisas. E enquanto Judas, por ter nas mãos apenas a bolsa, se perdia, tirava. E João coloca as coisas de um jeito que é muito bom de se avaliar. No capítulo 12 ele diz assim: era ladrão, falando de Judas, era ladrão. Então eu te pergunto, o que ele era? Tinha a bolsa. O que ele tinha? Tirava o dinheiro. O que ele fazia? Aqui tem essência, dádiva e comportamento. Essência, dádiva e comportamento.
Qual é a essência dele? Ladrão. Qual é a dádiva? Jesus deu a bolsa para ele. Qual é o comportamento? Ele roubava. Como essas coisas poderiam se harmonizar? Eu te explico. Ele deveria ter usado a dádiva para mudar o comportamento e alterar a essência. Então ele devia enxergar a bolsa que Jesus deu para ele como uma dádiva. Ele devia olhar nos olhos de Jesus e dizer: Ele sabe quem eu sou e ainda assim está me dando isso. Então eu vou usar a dádiva para mudar o meu comportamento. Eu vou ser fiel e diligente com isso. E através disso eu vou modificar a minha essência. Só que muita gente acha que Deus é tolo e ingênuo e franquia coisas, dá responsabilidades, ferramentas, dádivas, benefícios, e faz isso porque ele é tolo, ou porque ele ignora que alguém é assim ou é assado. Não. Você acha que Deus não sabia exatamente quem eu e você éramos, quando decidiu, num gesto de generosidade, nos dar todas as oportunidades que nos deu? Só que a diferença é que enquanto alguém está usando isso para escarnecer de Deus, outros estão entendendo que a dádiva muda o comportamento, e a mudança do comportamento muda a essência. Então eu recebo o que Deus dá, a confiança, a família que Ele me deu, o negócio que Ele me entregou, as oportunidades, as portas. Eu vou ser diligente com isso e vou começar a modificar a minha essência, até que eu seja segundo o coração do Deus que me entregou as dádivas. Quantos dizem glória a Deus na noite deste dia? Compreenda bem, e eu começo a encerrar. Mas não antes de mostrar a você como Jesus tinha uma vida estabelecida sobre um tripé. E estabelecer a sua vida sobre esse tripé fez dele quem ele foi. E se eu e você estabelecermos nossa vida e nossos negócios sobre esse tripé, nós vamos ser muito abençoados e bem-sucedidos. Eis o tripé. João diz: Jesus sabia. E João vai falar sobre 3 coisas, são o tripé, coisas que ele sabia. Então consciência é base. As suas bases são suas consciências. Aquilo que você não é consciente não pode servir para você como base. Eu só estou tranquilo aqui porque eu tenho a consciência que a minha base termina aqui. É por isso que Deus fazia perguntas de vez em quando, como fez para Moisés: o que tem na sua mão? Porque Deus quer gerar consciência. Quando você tem a consciência, então você está seguro. Então veja, Jesus tinha 3 consciências. A primeira, sobre o que estava na sua mão. A segunda, de João, ele sabia que tinha vindo do Pai. Então a segunda consciência que ele tinha era de onde ele tinha? De onde ele tinha? A terceira consciência, ele sabia que estava indo para o Pai. Então a terceira consciência que ele sabia para onde estava. Olhe bem para mim, ninguém pode ir contra alguém que sabe o que tem na mão, sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Ninguém segura um homem ou uma mulher que sabem o que Deus lhe colocou na mão, sabe de onde ele veio e sabe para onde está indo. Ninguém segura uma pessoa que está sobre esses alicerces de consciência. Primeiro, eu não ignoro de onde eu vim. A memória é importante na construção dos valores e no apontamento do futuro. Não se esqueça. Quer um conselho? Não se esqueça. Deus é sábio em tudo que faz. Todas as vezes que Israel ia celebrar a Páscoa, Israel era obrigado a comer uma coisa chamada ervas amargas. Pergunte: para quê? Para lembrar-se dos seus tempos de escravidão no Egito. Você não pode esquecer. Lembre-se, frequentemente traga à sua memória seus perrengues, seus apertos, seus desertos. A consciência do nosso ponto de origem nos dá identidade no presente e desenha um futuro de poder. Não se esqueça de onde você saiu. Existem pessoas que vivem no esforço de apagar os vestígios do seu passado. Não fala da cidade onde ele veio não, que ele fica super constrangido. Oh, meu amor, não era para você ter comentado aquilo. Pessoas influentes na nossa frente, você comentando aí de onde a gente veio, comentando aí
vergonha dos antigos amigos. Não vai embora não, hein? Se tem uma coisa que eu amo, uma coisa que eu aprendi, é manter sempre o mais perto possível meus velhos amigos. Porque esses velhos amigos que me conheceram em outros tempos, são eles que dão tapa na minha cabeça. Literalmente até. São eles que me perturbam, são eles que me chamam de apelidos que ninguém conhece. São eles que me lembram de coisas que às vezes meu blazer e o microfone podem me fazer esquecer. São eles que estão sempre ativando a minha memória acerca da minha miséria, minha pequenez, lembrando-nos quando nós nos assentamos para contar as nossas histórias, para lembrar do nosso passado, para falar dos nossos perrengues. Quando Deus me faz visitar o meu passado, Deus também me faz valorizar o meu presente e acreditar que Ele pode continuar fazendo tudo que Ele já fez até aqui. Então, por favor, seja inteligente, mantenha o mais perto possível os seus velhos amigos. Eles têm um nível de intimidade e uma falta de protocolo que você precisa. Se você se cercar apenas de pessoas que lidam com você com uma série de pronomes e protocolos, você vai se tornar uma pessoa insuportável em pouco tempo. Traga para perto de você gente que bagunça teu cabelo, gente que te dá tapa na nuca, gente que te chama de apelidos impublicáveis. Lembre-se do seu jeito, lembre-se de tudo, não se esqueça. Oh, eu vi de Deus aqui dizer: não se esqueça, não se esqueça. Jesus sabia de onde havia vindo, Ele sabia o que estava nas suas mãos, e Ele sabia para onde estava indo. Se você tirar qualquer um desses 3 pés, você vacila. Pastor, eu sei o que eu tenho na mão, muito bom. Sei para onde estou indo, muito bom. Esqueci de onde eu vim, vai vacilar. Não, pastor, eu sei de onde eu vim, muito bom. Eu sei o que eu tenho na mão, muito bom. Não sei para onde eu estou indo, vai vacilar. Qualquer pé do tripé que você tire, você gera instabilidade nele. Ele só funciona sobre as 3 ciências: o que está na mão, de onde eu vim, para onde eu vou. Pastor, me dá um exemplo na prática de como isso alterava o comportamento de Jesus, para a gente encerrar. Com muito prazer, está no mesmo texto. Jesus está aqui, sabendo o que tem na mão, sabendo de onde veio, sabendo para onde vai. Logo ali, os apóstolos estavam discutindo. Você não vai acreditar qual era o tema da discussão: sobre qual deles era o maior. Muito pertinente essa discussão, né? Nossa, no dia da Páscoa, momentos finais deles com Jesus na terra, eles resolveram levantar uma questão muito importante: qual deles era o maior? Jesus olhou aquilo ali e falou: vou dar uma lição para esses cabras aí mais uma vez. Jesus vai começar a fazer algumas coisas, preste atenção e encerra agora. Primeira, está lá, depois você lê João 12 todo. Levantando-se Jesus da sua cadeira. Vem comigo, levantando-se Jesus da sua cadeira. Olha para mim. Pastor, isso significa o quê? Muito mais do que você está pensando. O que tem a ver o tripé com tudo isso? Tudo a ver. Por que é que Jesus é capaz de deixar momentaneamente o lugar que Ele ocupa, sem fazer disso uma preocupação, sem fazer disso uma perturbação? Porque Ele sabe quem Ele é. Todas as pessoas que você vê desequilibradas, todas as pessoas que você vê desesperadas em manterem seus lugares, elas não sabem quem elas são. Bem baixinho, por favor. Todo monitoramento doentio, todo ciúme doentio é marca da insegurança de quem não tem o tripé. Pessoas que não se levantam de suas cadeiras, não sem ficarem o tempo inteiro olhando se alguém vai sentar, se alguém está se insurgindo contra, se alguém está
alguém está chamando alguém de chefe, se alguém está sorrindo demais para quem não deveria sorrir, eu estou liberando você essa noite, no poder do nome de Jesus, de todo esse comportamento que está embranquecendo teus cabelos, está envelhecendo 10 anos da tua vida em um. Eu estou libertando você no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Uma poderosa consciência de quem você é em Deus está sendo dada a você no CRI, é o último, né? No último CRI de 2023, e você vai agir em paz, na segurança de quem sabe quem é em Deus. Jesus se levantou da cadeira, irmão. Ele não levantou e escreveu no papel lá, essa cadeira pertence, não. Ele se levanta e livremente vai cumprir seu propósito. Tira sua túnica exterior, se desfaz de uma questão mais protocolar, mais cerimonial, porque ele está num ambiente de intimidade. Faz muito mal não ter nenhum momento onde você se despe dos seus protocolos. Vou repetir. Faz muito mal não ter nenhum momento onde você se despe dos seus protocolos. Existem pessoas que são esquisitas demais. Elas são protocolares em 100% do seu tempo. Eu fico me perguntando quem tem acesso a você. Quem te dá um pedala, Robinho? Com quem você dá gargalhadas? Em nome de Jesus, meu filho, aproveita que a luz do Evangelho brilhou para você e muda esse comportamento que está te fazendo mal. Permita-se ter momentos onde você se despe dos protocolos, por estar no meio das pessoas que você ama e tem intimidade. Davi bailava diante da presença do Senhor e tirou de sobre si suas vestes reais. Todos, até os reis e poderosos, têm seus momentos de se despirem de seus protocolos. Inclusive, eu estou profetizando que ainda antes desse ano acabar, tu terás um momento de adoração diante de Deus, que vai deixar até você surpreso, porque a adoração é o melhor jeito de se despir dos protocolos. Aleluia! Então Jesus tira sua túnica exterior, ele pega uma toalha da mesa, se enrola, cinge sobre os ombros, seus lombos, pega uma bacia com água. Os escravos das casas faziam isso. E ele vai lá, em cada um dos 12 que estão ali. Significa que se ele foi em cada um, ele foi também em... Fique com medo não, é isso mesmo, ele foi em... Agora olha para mim, tem um salmo profético que diz assim, que o traidor de Jesus levantaria contra Jesus o seu calcanhar. Então há um salmo profético que diz que o traidor de Jesus levantaria contra Jesus o seu calcanhar. Eu não sei o seu, mas o meu calcanhar fica no meu pé. O calcanhar faz parte do pé, sim ou não? Sim ou não? Então, está claro para você que Jesus lavou o calcanhar que se levantaria contra ele? E você está com esse olho arregalado dizendo, mas ele é bobo demais. Não, não, não. Você só precisa entender que o que Jesus sabia sobre Judas não mudava quem Jesus era. O jeito que eu já sei que você vai agir não muda o jeito que eu vou agir com você. Porque conhecer o seu coração não muda o meu. Eu sei que esse calcanhar vai se levantar contra mim, mas eu vim aqui para lavar a todos, e todos inclui esse. É melhor você pular esse não. Se eu pular, a maldade dele me afetou. Eu lavo o calcanhar dele também, para ele saber que o único mal dessa sala é ele. Quem está aí, diga alguma coisa, por favor. Sabe quando é que vai ser lindo e maravilhoso? Quando você souber tudo que você vai saber sobre o que alguém já pretende fazer contra você. E sabe como você vai agir? Do mesmo jeito de sempre. Apertava a mão, vai continuar apertando.
É óbvio que eu não estou falando que se era uma pessoa que você botava dentro da sua casa, né? Que você tinha gargalhadas e intimidade. Agora, tornar-se mal porque descobriu que alguém é mal, é agora que eu vou ser bom. Pastor, como Jesus consegue fazer tudo isso? Porque Ele sabe quem Ele é. Ele sabe o que tem nas mãos. Ele pode levantar de uma cadeira, Ele pode se despir de protocolos, Ele pode agir do jeito que agiu com os seus discípulos, sem achar que essas tarefas diminuem Ele em nada. Eu estou pregando para uma igreja cuja cultura do voluntariado é uma cultura pujante. Então, com muito entusiasmo, eu aproveito para dizer para alguém: no reino não há tarefas que diminuem quem as executa. No reino não há tarefas que são demérito para ninguém. Tudo que é pelo rei e pelo reino vale. Estacionamento, vômito de criança no chão, pregar a palavra no púlpito, não importa. Pelo rei e pelo reino, toda tarefa vale. Aleluia! Fique de pé do seu lugar agora. Eu já tive o privilégio de ver nesse país deputado federal com colete de estacionamento de igreja. E essa é uma das coisas mais lindas do Evangelho. É a visão de que todos nós somos servos. Servos. Servir enobrecerá você e dará a você uma visão sobre o reino de Deus que nenhum outro lugar vai te dar. Sirva com amor, sirva com dedicação, sirva com entrega, e não só no reino. Sirva a pessoas, sirva a sua família, sirva a seus amigos, sirva a seus colaboradores. Você não se diminui quando os serve. Levante-se eventualmente da sua cadeira, dispa-se eventualmente dos protocolos, porque quando Jesus saiu da cadeira e fez tudo o que fez, a Bíblia diz que Ele retornou e sentou-se no mesmo lugar, porque você nunca perde nada quando está sendo verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus! Avisa para o seu vizinho: você não vai perder nada, nem status, nem posição, nem o respeito de ninguém, se você for honesto, verdadeiro. Seja honesto e verdadeiro, e a cadeira será sua. Seja honesto e verdadeiro, e as posições serão suas. Seja honesto e verdadeiro, e tu governarás. Pai, eu oro com a tua igreja agora e suplico que tudo aquilo que de tua parte ouvimos se raize no nosso coração, e que o teu Espírito nos faça lembrar das palavras que ouvimos quando estivermos nos momentos de maior provação, nos momentos de evidenciarmos a nossa fé. Que o Senhor nos lembre de tudo aquilo que ouvimos, porque eu creio que o Senhor está levantando pessoas confiáveis. O Senhor está levantando gente como José, a quem as contas da casa e as chaves da casa são entregues sem reservas. Pessoas confiáveis. É isso que o Senhor está levantando. Eu creio nisto, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus, quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Eu termino com uma palavra profética. Não são os Potifás que sumiram, são os Josés que andam meio sumidos. Algumas relações de confiança não estão acontecendo, porque está faltando gente confiável. Quando nós seremos o luzeiro que Deus quer que sejamos? Quando os Potifás voltarem a entregar a gerência das casas na mão dos crentes. Quando as pessoas voltarem a entregar as chaves da confiança na mão dos crentes.
Eu estou profetizando que gente que já não confia há muito tempo em ninguém, voltará a confiar em alguém depois que conhecer você. Gente que jurou para si mesmo que não investiria em mais ninguém, vai investir em você depois que te conhecer. Gente que jurou que não faria sociedade com ninguém nunca mais, vai te procurar para querer ser seu sócio, porque vai enxergar em você algo diferente. Quantos dizem amém esta noite? Eu quero neste momento abrir uma oportunidade que é sempre um momento de muita expectativa para nós, como igreja. Não é um momento que tem por ideia gerar constrangimentos, mas abrir a maior de todas as portas para a maior de todas as oportunidades que alguém pode receber. Não existem terceiras vias, só existem duas vias. E querendo você ou não, você está escolhendo uma delas: vida ou morte, bênção ou maldição, salvação eterna ou perdição eterna. Escolhe, pois, a vida e tu viverás. Faça a melhor das escolhas que você já fez. Você viu aqui quantas pessoas, através do CRI, conheceram uma comunidade de fé, entraram numa igreja evangélica, tiveram acesso aos códigos da palavra, à sabedoria bíblica, e perceberam que o que nos move e permeia essa reunião não é aquele tipo de emoção despertada por filmes que vemos, por séries que maratonamos. O que há aqui é a presença de um Espírito que é santo, que é puro e que quer habitar na tua vida. Jesus Cristo quer ser o teu Senhor, e você não precisa mais continuar se sentindo tão só. Você pode escolher por ter Cristo como sua companhia todos os dias. Eu gostaria de saber se alguém que recebeu o convite de um amigo, viu alguma divulgação nas redes sociais. Eu não sei como você chegou aqui, mas se você tem se sentido convidado a viver uma vida que você não conheceu até hoje, se você quer deixar para trás tudo que você conheceu até agora e mergulhar numa nova vida com Jesus e ter um novo e poderoso começo, esta igreja está de braços abertos para receber você. Você não vai caminhar sozinho. Existem pessoas que viveram dramas parecidos com os que você está vivendo. Elas venceram, e você vai se inspirar a acreditar que pode vencer os seus também. Acredite no que eu estou falando. Alguém que está me ouvindo aqui agora nunca tomou uma decisão pública de fé, de entregar a sua vida para Jesus dentro de uma igreja evangélica, ou está afastado de Jesus e da igreja e queira se reconciliar com Cristo, me dá um sinal com a sua mão agora onde você estiver. Nós queremos muito poder receber você, orar por você, declarar bênção, favor de Deus sobre a sua vida. Talvez você é simpático às coisas de Deus, simpático aos cultos, simpático às músicas, mas eu preciso lhe advertir que isso não basta. Você precisa de uma aliança verdadeira. A Bíblia colocou os termos, e os termos são: confesse com tua boca, creia com teu coração. Então tem que ser desse jeito. A confissão é pública, mas Jesus disse: aqueles de vocês que testemunharem de mim diante dos homens, eu também falarei de vocês diante do meu Pai. Agora, aqueles de vocês que se envergonharem de mim diante dos homens, eu também me envergonho de vocês diante do meu Pai. A escolha é sua. Você deseja fazer uma decisão hoje com Jesus? Me dê um sinal com a sua mão aqui e agora. Eu quero orar por você. Alguém entre nós? Eu estou vendo uma mãozinha levantada ali. Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém decide hoje por Jesus? Mais alguém decide por um novo começo hoje?
Me dê um sinal com a sua mão agora, onde você estiver. Eu quero pedir para que você venha até o altar. Vem, moça. Ei. Você, querida, que me dá um sinal na direita, vem aqui também. Deixe nós orarmos por você. Me deixe apertar a sua mão. Você que me deu um sinal com a mão daqui da minha direita. Eu quero fazer um reforço. Um reforço para que, se há alguém afastado de Jesus e da igreja, para que você venha se reconciliar com Cristo agora. Daqui a pouco está chegando 25 de dezembro, daqui a pouco é Natal. Me diz para mim com que cara você comemora o Natal tendo largado Jesus. Eu vou falar de novo. Com que cara você comemora Natal e come rabanada distante de Jesus? Venha fazer desse o Natal do seu reencontro com Cristo. Sai do seu lugar e vem agora se você quer.